Fala, minha gente! Uma receita bem Halloween pra vocês? Claro que a gente tem aqui no canal, né? Ó, olha que linda essa barra de chocolate, olha isso, olha isso, olha isso. Obviamente com os produtos Harold, linha Grand Chef, sempre aqui comigo também, e o pessoal da BWB, ó. Então acompanha a receita aqui no YouTube, não esqueça de deixar o seu like e óbvio, né, tem que, ó, acionar o sininho também para subir sempre receitas novas para vocês, tá? Então, ó, beijo para todo mundo, aproveitem a receita. Então, vamos derreter a cobertura fracionada rapidinho pra gente já começar a fazer os apliques, tá? Então, aqui eu vou colocar aqui quantidade de cobertura, gente, a gosto, porque aqui, ó, eu escolhi várias formas, tá? Da BWB, com os apliques, tem de caveirinha, tem de fantasma, tem de abóbora, tá? Tem essa abóbora aqui também, eu vou falando pra vocês os números certinho, conforme eu for usando. Então, vai depender da quantidade de apliques que você for colocar na sua barra de chocolate, ou se você quiser fazer uma barra maior, ou se você for fazer uma menorzinha, então tudo depende, tá bom? Então aqui eu vou colocar a cobertura fracionada e já vou levar pra derreter, que é super rápido. Então, vou pegar aqui um pouquinho, menos, porque é só um pouquinho mesmo de aplique que a gente faz, tá? Então, aqui, deixar a cobertura aqui no cantinho e já vou derreter. Aliás, vou fazer mais, né? Porque a gente vai fazer as abóboras também. Tinha esquecido delas. E as abóboras, elas são um pouquinho maiores, tem recheio nelas também, tá? Então, ó, cobertura fracionada, derretimento, vocês já sabem, tá? Então, a gente tem, como tem ali pouco cobertura, a gente vai de 30 em 30 segundos. Derrete, sempre dá uma mexidinha, volta pro micro-ondas de novo, tira, dá de novo aquela mexida, depois eu volto pro micro-ondas até tá todo líquido, né? Pra gente perceber que ele tá todo fluido, tá bom? Então, assim que estiver pronto, eu já volto pra mostrar. Então aqui, ó, já tenho a minha cobertura fracionada, derretida, tá? E aqui eu vou colocar em várias forminhas, igual falei pra vocês, tá bom? Aqui você escolhe o modelo que você tem, quanto mais modelos tiver, mais legal essa barra fica. Então assim, Kátia, eu posso fazer, por exemplo, uma barra de Natal com essa mesma técnica? Pode. Pode fazer uma barra assim, com coraçõezinhos também? Ah, sei lá, pensar algum cliente quiser dar um produto, algum presente para alguém, sabe? É super bacana isso, tá bom? Então não se apeguem só agora. A técnica é do Halloween, porém a gente pode utilizar em vários outros produtos, tá bom? Então, ó. E a cobertura fracionada a gente pode pôr direto assim, não precisa temperar depois que derrete, amor? Não, não tem necessidade. Então, cobertura fracionada é derreteu, utilizou, tá bom? Então, ó, tá vendo? Marcela Fausto já fazendo as perguntas. Como vocês não estão, tem o Marcelo para fazer as perguntas. Vou pegar aqui uma espátula, que fica melhor para tirar esse excesso, ó. Aqui teve um fantasminha que ficou com muita cobertura. O que que eu faço? Passo a espátula aqui, tá? E tiro o excesso, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Eu percebo que ele tá muito alto. Então, eu vou lá, tiro o excesso. E sempre que eu fizer esse processo, eu venho, ó, a batidinha pra não deixar bolha, tá? De ar. Então, ó, sempre fazer isso. Vou fazer nas demais, tá? Nas outras formas que eu quero colocar de aplique. E aí, eu já volto ensinando como que eu faço a utilização do corante, tá? Vou explicar pra vocês também como faz esse processo. Então, aqui, ó, eu tenho o restinho da cobertura, né? E aqui eu tenho o corante, que nesse caso, eu tô usando o corante em pó, tá? Da Grand Chef. Vou mostrar pertinho pra vocês como que é esse corante, ó. Ele tem umas bolinhas, tá vendo? Então, essas bolinhas aqui, a gente tem que tomar muito cuidado pra dissolver bem dissolvido. A gente vai colocando aos poucos. Diferente do chantilly, né, quando a gente quer abrir uma cor forte e tal, a gente coloca bastante. Aqui, pra esse caso, não. A gente coloca um pouco, porque as bolinhas, ela precisa, ó, vai dissolvendo. E esse corante, ele é o lipossolúvel. Lembra sempre da palavra lipo, de gordura, tá? Então, a gente utiliza no chocolate e na cobertura fracionada, o corante lipossolúvel sempre, tá bom? E aí, ó, já tem um tom laranja bonitinho, mas a gente sabe que a abóbora é mais forte a cor dela. Então, a gente vai e coloca um pouco mais. Depois que eu faço esse processo aqui com o corante,
eu sempre deixo descansar pelo menos uns 5 minutinhos. Por quê? Vai dissolvendo aos poucos, né? A gente mexe, deixa ali do lado até ele dissolver. Se for utilizar, no caso, um mixer, fica até mais fácil, porque o mixer ele tira todas essas bolinhas dele, tá? Então, ó, faço aqui, já tá no laranja legal, ó, mas ele tá cheio de grumo. Então, eu vou deixar aqui no cantinho para poder completar na forminha, igual eu fiz a branca também. Eu vou completar nessa da BWB e nessa também, tá bom? Então, ó, já mostro para vocês como que ficou na forminha laranja. Então, aqui, gente, eu tenho chocolate, tá? E nesse caso é o chocolate meio amargo da Melken, esse pacote aqui, ó. Que pode ser o barra também, de 1 quilo, pode ser esse aqui de gotinha, tanto faz. Eu sempre falo para os alunos que é mais prático a gente usar o de gotinhas, porque quando a gente tem a barra, a gente tem que ficar trabalhando para poder cortar a barra. A gente pensando numa barra, né, para fazer uma barra de chocolate, ok. Aí imagina uma produção grande de final de ano, tipo panetone, essas coisas. Então, por isso, eu sempre gosto de trabalhar com essas gotinhas. Então, aqui eu tenho o meu chocolate meio amargo, já derretido, tá? Já adiantei esse processo, ó. Então, ó, fluido, ele está em 45 graus, ó. Já tá? Aqui, na verdade, já tá até com 44, ó. 44 graus. Quando eu derreti, ele tava com 45 graus, tá? Então, ó. Ele tá em 44 graus, mas ok, dá pra gente fazer essa técnica aqui. Por quê? Eu quero fazer uma técnica chamada adição, tá? Ou técnica que a gente chama método de semeadura, que nada mais é do que eu tenho um chocolate que a quantidade não tem, você pode derreter 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 10 quilos. E aqui eu tenho um chocolate que não está derretido. Esse chocolate ele precisa estar derretido entre 40 até 50 graus, tá? Se você colocar 42, 43, 44, 45, assim por diante, até 50 graus, ok, também dá certo. Então, eu tenho chocolate já derretido, que estava 45,7 quando eu tirei, e agora já está em 44. Eu vou pegando aqui, ó, aos pouquinhos, o meu chocolate que não está derretido, tá? Que tá aqui inteiro, e vou colocando nesse chocolate que está derretido. Essa daqui é a técnica de adição, é o método de semeadura que a gente chama, tá? Então, eu tô adicionando um chocolate estável, tá? Que tá estabilizado, num chocolate que não tá estável, que se eu colocar aqui na forminha, ele ia derreter, né? Se não tivesse feito essa técnica aqui, que no caso tem gente que faz tablagem, né? Tem um monte de gente que gosta de uma técnica para trabalhar com chocolate, tá? Eu gosto de fazer essa técnica porque eu tô trabalhando com uma quantidade pouquinha de chocolate para fazer uma barra só. Então, pra mim, tá ok, não precisa ficar sujando a bancada toda para poder fazer esse processo, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou adicionando esse chocolate que tá aqui, aos poucos, aqui no derretido, até chegar 34 graus, com pequenos pedacinhos de chocolate, ó. Agora já tá 38,5 e ainda tem uns pedaços grandes aqui de chocolate, ó. Então, eu vou continuar mexendo, mas eu sei que precisa de um pouquinho mais. Então, eu vou adicionar aqui. Por que eu não falo que tem quantidade? Tem gente que fala na conta de 70-30. Por que eu não gosto dessa conta aqui? 70% derretido e 30% aqui sem derreter. Porque a gente precisa se atentar sempre em 34 graus. Pode ser que um dia muito quente, a gente precise usar um pouquinho mais que 30% de chocolate. Então, eu prefiro que você se apegue à temperatura de derretimento, que é entre 40 até 50 graus, e que você chegue nessa técnica aqui, adicionando até chegar a 34, tá? Então, aqui, ó, eu vou mexendo mesmo, tá? Lembrando, igual eu falei no vídeo pra vocês, vocês podem também fazer 1 quilo, 2 quilos, 20 quilos, a quantidade que você aguentar. Já tá em 36,2, tá? Vou aqui, eu não vou adicionar mais, porque já tem uns pedaços que eu acredito que já dê pra chegar em 34 graus. Kátia, e se sobrar um pedaço grande, tipo essas moedas aqui, o que eu faço? Você pode vir aqui resgatar com um garfinho, deixar no papel manteiga e voltar pro pacote sem problema nenhum fazer esse processo. Depois derrete novamente, tá? Kátia, outra pergunta. E se tiver, já cheguei em 34,
Tô trabalhando com o meu chocolate. Baixou muito, tá em 26, 27 graus. O que eu faço? Aqueço, sem problema. Esse chocolate aqui, a temperatura de trabalho dele é entre 28 e 29 graus, tá bem aqui embaixo. Então a gente tem que trabalhar dentro dessa margem, tá? Porque ele fica com brilho, a gente sabe que ele tem um porquê, né? De estar dentro dessa margem aqui pra gente trabalhar. Não significa que a gente não pode trabalhar com 30 graus, não tem problema nenhum, mas ele fica diferente, tá? Mas você pode aquecer sempre o seu chocolate até ele atingir 34 graus novamente. Nunca deixar passar de 34, porque senão ele vai desestabilizar, tá? Então aí a gente precisa fazer a temperagem novamente, tá bom? Então aqui vamos ver quanto tá? Ó, 34,8. Então, continuar mexendo até dissolver os pedacinhos e chegar nos 34 graus, com pequenos pedaços. Então, eu vou passar a espátula para poder dissolver esses pedaços que eu tenho aqui maiores, ó. Então, essa técnica é uma das técnicas que eu mais gosto de fazer, não tem erro, tá? Você pode fazer bombom, você pode banhar trufas, você pode fazer uma cobertura de panetone, você pode cobrir um pão de mel, você pode fazer um doce fino, o que você quiser com essa técnica aqui. A partir disso, você pode fazer qualquer coisa, tá bom? Então, eu já mostro aqui. Deixa eu ver se já chegou na temperatura. Quer fazer alguma pergunta, amor? Não. Não? Então, pensei que ele queria fazer alguma pergunta pra mim. Então, aqui, ó, já tá em 34 graus, ó. Chegamos em 34 graus. Aqui a gente não tem necessidade de adicionar mais nada. Então, o que eu fiz? Recapitulando, peguei uma quantidade de chocolate, levei para o micro-ondas, derreti ele. Ele estava em 45,8. Até eu deixei aqui, ele ficou em 44. Não tem problema, eu usei. Deixei um pouco de chocolate aqui do lado e aí eu fui adicionando aqui até chegar em 34 graus. Chegou em 34 graus, eu paro e aí eu posso fazer a minha barra de chocolate, o que eu quiser, tá? Normalmente eu deixo chegar na temperatura de trabalho, que ali no caso do pacote é 28, 29 graus para poder utilizar, beleza? Mas aí é só deixar sem adicionar mais nada. Sem vai adicionar. Deixar perder a temperatura sozinho, natural. Isso mesmo, agora. deixa perder a temperatura natural. Eu tenho muita gente que utiliza e que não tem problema nenhum. Na hora da correria, em aula, já utilizei em 34 graus. Ele não fica com cor diferente, nada disso. Ele tem snap, ele fica acetinado. Quando a gente fala snap, é quando a gente quebra o chocolate e escuta aquele barulhinho, tá? Isso é um snap, tá bom? Então, tudo isso ele tem normal, beleza? Então, ó, já vou fazer a minha barra de chocolate, que nada mais é, vou usar a mesma que eu falei pra vocês, ó. Forminha de barra de chocolate, vou levar pra geladeira até cristalizar. E aí eu mostro pra vocês quando já estiver quase perto do processo, que é o quê? Vou levar, ele vai ficar bem molhado. Vou fazer uma aqui rapidinho, pra vocês verem. Essa daqui eu até usei ela outro dia, ó. Então aqui, vou colocar na marquinha, que essa forma é daquelas 3 partes, tá? Então ele vai rechear dessa barra de chocolate aqui. Então aqui eu vou colocar até a marquinha, a quantidade de chocolate. Aqui. Pronto. E aí eu tenho que bater pra tirar todas as bolinhas de ar, tá? Sempre fazer isso aqui. E aí a parte do silicone já tá aqui, eu venho, encaixo e aperto. Eu sempre passo meu dedo em toda a lateral da minha forma. Sempre faço isso aqui, ó, por dentro, ó. Sempre, ó. Toda a lateral. Marco bem. Pra quando a barra sair, ela tá mais certinha, tá? Ó. Então, aqui. E aí eu vou levar pra geladeira. Você vê que ele tá bem molhado, tá? Quando ela tiver opaca, a gente tem um chocolate, aqui no caso, já cristalizado. Então, eu já mostro também como que vai ficar pra vocês. Então, aqui, ó, eu já tenho aqueles bichinhos, né, que eu coloquei, eu levei pra geladeira. A caveirinha, no caso, que eu fiz. Eu vou tirar uma caveirinha, tá, que eu vou utilizar na barra de chocolate. Essa daqui, que é uma lápide, também, vou tirar. Vou deixando aqui atrás pra ver se tem necessidade de colocar mais apliques, tá? E aqui, um fantasminha.
aqui. Tudo eu tô deixando um, tá? Mais ou menos pra gente colocar em cima da nossa barra, que é o suficiente. Aqui eu tenho aquela abóbora que eu fiz a menorzinha, ó, sem pintura ainda, tá bom? Então, e aqui a abóbora maior, eu vou rechear ela porque ela é um bombom, tá? Ou como o pessoal costuma dizer, chamar, tá, gente, de trufa. Mas isso não é uma trufa. A gente vai falar isso em outras lives, né? Principalmente agora pro Natal. A trufa, na verdade, é quando a gente faz uma ganache, né? Boleia nas mãos e banha na mão também, ou no cacau, ou no chocolate em pó. Normalmente a gente faz dessa forma. Eu sei que muita gente vê por aí e fala, ah, isso aqui é uma trufa, aquilo, né? Trufão ou trufa. Não, tudo que é moldado numa forma é um bombom. Tudo que é feito na mão a gente faz trufa, tá? Ai, Kátia, a gente tem obrigação de falar isso pro cliente? Não, mas a gente tem obrigação de saber, né? Que são coisas completamente diferentes, tá? Então aqui eu tenho um pincel bem fofinho, ó, desses de maquiagem mesmo, mas que eu só uso pra isso. Eu vou deixar aqui, vou pegar um pouquinho do pó, lipossolúvel também, lembrando, tá? Eu vou pegar o preto. Eu gosto de trabalhar com as cores assim. E esse corante aqui, ó, que também, na verdade, ele é um pó de brilho, pó pra decoração da Grand Chef também, tá? Esse é um pó novo, que tem da linha de signos. Pode ver que tá, já tô cheia de brilho agora, ó. Cheio de glitter, tá voando tudo. Então eu vou deixar aqui os dois aqui atrás, pra não fazer meleca em mim. Eu gosto sempre de fazer uma brincadeirinha, ó. Então, ó, pega um pouquinho, assim, e ó, passo um pouquinho na minha caveira, tá? Só pra ele ficar com um aspecto meio, ó, morto mesmo. Ó, Marcelo vai mostrar de pertinho aqui pra vocês. Então, ó, hora do horror pra vocês. E aqui também é a mesma coisa na lápide. Então, olha só. Vou passar aqui na lápide também, porque aqui, ó, vai aparecer a outra caveirinha. E já no fantasma, eu gosto de passar, ó, vai aparecer a palavra hippie aqui, ó. Fica bem legal. Dá um ar de envelhecido, vamos dizer assim, pra lápide, né? Eu vou deixar esse pozinho aqui pra eu poder passar na barra e também na minha abóbora, tá? E aqui eu tenho um pincel mais fininho pra fazer os olhos do meu fantasminha camarada. Aqui, tá? E aqui eu já tenho mais ou menos pronto. Eu peguei também um pozinho verde, eu vou pegar outro papel para não sujar com preto, para poder fazer esse mesmo processo com a abóbora, tá? Então aqui, vou pôr um pouquinho do verde para poder pintar a abóbora. Se você quisesse colocar um pouco do laranja também aqui nesse processo, também não tem problema nenhum, tá? Então aqui, ó, vou pegar o verdinho e vou passar aqui na sépala da abóbora e passar um pouquinho no rostinho dela, porque ela tem uma carinha também de fofinha, essa abóbora aqui. Então, ó, ela tem um brilho e tal, um verde. Depois eu venho também com um pouco do preto, que eu acho que fica bem bonito. Então, dá uma cor pra ela, tá? Quer mostrar aqui perto, amor, como ficou? Então, ó, eu faço todo esse processo, tanto na pequena, quanto aqui na minha caveirinha, também aqui na minha lápide e também aqui no fantasminha. Nessa daqui, eu vou rechear agora. Vou deixar os pós aqui no canto, que eu vou usar daqui a pouco, né? Pra não voar tudo. Deixa eu colocar pra cá. Aqui. E aqui novamente o verdinho. Pronto. E aí eu vou rechear já a abóbora também. Então aqui eu tenho as duas abóboras, tá? Opa. As duas abóboras aqui. Essa daqui até quebrou, mas a cobertura que tem ali vai ser o suficiente para poder fazer essa partezinha que quebrou. Eu vou fazer o uso do recheio, do mesmo recheio que eu vou utilizar na minha barra de chocolate, eu também vou utilizar nessa abóbora aqui, que no caso eu já falei para vocês
o lançamento da Haro de recheio e cobertura sabor churros, tá? Então, ó, vou cortar a manga aqui. E aí eu já posso fazer aqui direto, ó. Eu vou fazer uma abóbora só. Aqui. E aí a outra eu coloco na manga de confeitar, porque fica mais fácil fazer com a manga de confeitar do que aqui direto, tá? Então aqui, ó. Vou pegar uma colher para acertar o recheio, para não deixar nenhuma sujeira. Aqui. A gente acerta bem. E aqui eu já tenho a abóbora recheada. Lembra da cobertura? Eu já deixei ela derretida aqui. Ela tem que estar bem fluida também. Olha que laranja lindo. Então aqui eu já selo a minha abóbora e levo novamente para a geladeira para cristalizar. E aí eu já mostro a montagem da barra para vocês, tá? Então, ó, a barra de chocolate, ela já tá toda cristalizada, exceto aqui em cima. Ela tá bem úmida aqui em cima ainda, tá vendo? Mas como a gente vai usar um pincel para poder fazer uma... Vou pincelar ela toda por cima para ela ficar com aspecto mais rústico, não tem necessidade dela cristalizar inteira. Se fosse para vender uma barra de chocolate mesmo com brilho bonito e tal, a gente não faria isso, tá? Porque ó, veja que ele fica, quando eu faço esse processo para poder forçar, ele perde o brilho exatamente onde eu forcei, tá? Nos demais lugares, brilho normal, tá bom? Então, ó. Lembra disso. Vou deixar a barra aqui, vou tirar o plástico daqui das três partes, né? Porque a gente vai rechear essa barra, tá? E aqui você podia usar, no caso, o recheio de leitinho, você poderia fazer um brigadeiro, que eu já ensinei pra vocês também, o meu brigadeiro 70%. Vocês poderiam fazer qualquer recheio, um beijinho, qualquer tipo de recheio, tá, gente? Então, ó, aqui... Esse recheio é bacana porque já é um recheio pronto, isso já evita, né, já te dá menos dor de cabeça. Vou pegar um papel aqui para colocar esse chocolate que tá aqui cristalizado. Eu não vou jogar ele fora, eu vou utilizar ele novamente para retemperar. Então, uma vez que eu já cristalizei o chocolate, eu posso fazer esse processo de temperagem quantas vezes eu precisar, tá? Vou deixar aqui e aí o que eu faço? Tiro daqui do papel e coloco sempre dentro do pacote. Eu nunca deixo ele aqui aberto ou fora do pacote do chocolate, tá bom? Então aqui eu vou usar a própria manga do recheio. E aí eu espalho com uma colher. Falei que eu ia usar na manga de confeitar, mas aqui dá também. Então aqui, ó. Eu venho com a colher só pra acertar aqui pra lateral, pra ele ficar bem bonitinho. E aí... eu vou fechar a barra de chocolate e levar novamente para a geladeira até cristalizar. Então, dá mais ou menos uns 5 minutos, tá? Como que eu sei? Eu vou lá, coloco a minha mão em cima, você percebe quando ela já tá pronta, tá? Se ficar seco ao toque, ok, você já pode tirar. Então, aqui, ó, faço todo esse processo na barra. Aqui você poderia colocar junto amendoim, poderia colocar paçoca, tá? Agora pro Natal, você poderia pensar em alguma coisa pro Natal também, usar o leitinho no caso, colocar cerejas ou as amarenas, né? Aquela da Harald que tem o lançamento agora, o Friese, tá? Que é super bacana, de amarenas. Então assim, tem várias coisas, várias possibilidades para colocar. Imagina fazer uma barrinha cheia de coisinhas de Natal. Ficaria bem legal, colocar uma bola natalina em cima e vários apliques também. Vou fechar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Mostra como que ficou aqui pra gente. Ó. Recheado. Recheado, ó. Olha só. Foi? Mostrou? Então aqui, olha como o chocolate, ele ficou na bancada ali. Olha como ele já ficou bem grosso. Vamos ver a temperatura dele? Que ele ficou aqui esperando. Ó, ele tá em 26,2. Não é que eu não possa usar, é que ele mais fluido, fica mais fácil. Então eu vou levar ele por uns 10 segundos, nem 10, tá, gente? Uns 5 segundos, porque a temperatura dele a gente passa muito rápido, tá? Então eu vou levar rapidinho até ele voltar para a temperatura de trabalho ou ele tá mais fluido pra gente poder utilizar, tá? Que no caso eu já falei pra vocês que é 28, 29 graus. Então, ó, vou ver aqui como tá. Ele já tá mais fluido do que ele tava. Ó, já tá diferente. Vamos dar uma olhadinha?
já passou, aqui eu já consigo utilizar, ele tá em 29 graus. Então, ó, bem fluido, tá? Então, lembrar sempre disso. Ah, tô com chocolate, ele tá muito grosso. A única coisa que eu não posso é deixar ele passar de 34 graus. Lembrar sempre, 34 graus é a minha margem, tá? Então, eu vou colocar aqui o chocolate sobre a barra. Aqui, espalhadinha. Eu vou deixar um pouquinho aqui no pote pra eu poder passar por cima. Lembra que eu falei que esse daqui vai ter tipo uma textura? Então, eu vou deixar aqui um pouquinho pra gente poder fazer essa textura. Essa quantidade aqui a gente usa mais ou menos uns 350, 400 gramas de chocolate no total, meio amargo, para fazer essa barra, tá? Aqui, pegar outra espátula para acertar toda essa barra aqui, que a gente não pode deixar nem um pouquinho de recheio para fora. Por quê? Se acontecer esse problema, a gente pode ter um recheio mofado dentro da barra. Então, ó, fiz isso. Levo para a geladeira novamente até cristalizar. Já mostro para vocês rapidinho. Então aqui, pessoal, eu tenho um pincel desse de artesanato mesmo, tá? Um pincel que você tiver em casa, mas que você vai deixar só para isso daqui ou comprar uma escovinha de dente, alguma coisa só para utilizar nesse processo, tá? E aí eu vou fazendo a técnica que é, ó, batendo, passando chocolate. E vou batendo. Quer mostrar aqui pertinho, amor? O chocolate, ele tá um pouco mais grosso, tá? Ele ficou aqui parado, ó. Então, ele tá mais grosso. Kátia, podia ser fluido? Também sem problema nenhum, tá? É só pra gente dar esse aspecto mais rústico nele, que fica bem legal. Na barra, naqueles ursinhos, sabe? Que a gente faz de chocolate. Acho que vocês já devem ter visto alguma live minha fazendo esse processo também, tá? Então, a gente vai fazer isso daqui na barra inteirinha. Aqui. E aí depois eu venho com a pintura, vou fazer também com preto, tá? Igual a gente fez aqui em cima. E aí a gente cola os apliques por cima da barra. Então aqui, ó. Aqui. Aqui novamente. E faço o processo na barra inteira, tá? Então já a gente mostra assim que sair da geladeira. Fiz esse processo, vou levar pra geladeira novamente por uns 3 minutinhos até tá cristalizado, tiro e faço a pintura. Já mostro pra vocês. Então, ó, a barra já tá cristalizada, tá? Foi 2 minutinhos mesmo, só a gente, ó, toque, não sai mais chocolate, tá ok. Vou pegar, lembra daquele pincel que eu mostrei com preto lá no início? E aí eu vou só dar umas pinceladinhas assim na lateral, só pra dar uma cor mesmo diferente na barra, pra não ficar com a cor de chocolate meio amargo, tá? Aqui, uma sujadinha na barra, eu acho que isso chama atenção. Aqui. E aí, eu coloco os meus apliques, que eu já deixei aqui do lado também com a pintura. Já tudo certinho. E aí vocês colocam a gosto, tá, gente? Você pode, foi o que eu falei, você pode comprar o aplique que você quiser, né? Se fosse, imagina se fosse uma barra aqui de Natal, a gente poderia fazer uma barra com chocolate branco e fazer ele vermelho, né? Ficaria super legal, né? Então, acho que, deixa eu pegar esse restinho todo de pozinho aqui e colocar. Poderia fazer uma barra vermelhinha e os apliques também em outras cores. Ou poderia ser uma barra branca e os apliques coloridos com a rena e tal, ia ficar super bonito. Então aqui, fazer isso, e aí eu escolho, acabei de sujar tudo aqui na frente, ó, pra variar, tudo pretinho. Aqui eu já vou lá e escolho os meus apliques. Eu vou começar aqui com aquela abóbora maior recheada, que eu mostrei pra vocês. Vou colocar ela aqui, ó. Tá? Eu sempre coloco ou chocolate ou um pouco da cobertura, porque ela precisa colar, tá? Então, eu vou colocar aqui a abóbora, que já tá finalizada, ó. Já passei o pozinho nela também. Aqui. E aí, eu vou escolhendo, vou compondo o que eu quero colocar. Eu gosto de brincar com vários bichinhos, né? Então, aqui, ó, vou colocar o esqueleto, porque ele também é grande, fica legal ele desse jeito. Aqui.
assim. Aqui, vou colocar aqui, vamos ver se dá pra colocar isso daqui. Acho que eu vou colocar assim, né? Acho que vai ficar mais legal. Assim, a lápide, olha que bacana que fica. Olha só, dá pra mostrar? A lápide. E aí eu vou pegar esses docinhos aqui, ó, de dentinhos. Também gosto de brincar com eles, tá? Vou deixar aqui, vou colocar um fantasminha. Aqui embaixo eu vou colocar a abóbora também. E aqui no cantinho, o fantasma. Aqui assim o fantasma. Aqui. E aí eu vou colocar o dentinho, que é um docinho, né? Pra criançada também, pra chamar a atenção da criançada, que eles amam isso. Aqui. Vou cortar esse outro dentinho aqui ao meio. Tem até uns olhinhos também, que fica super bacana, aqueles docinho de bruxa também, que é ácido. Gosto de chamar a atenção da criançada, né? Então você pode fazer uma composição na sua barrinha de chocolate. Ela já tá toda chocolatuda. E aí você coloca docinhos também, porque as crianças gostam disso, né? Aliás, não só criança, né, gente? Adulto também adora isso aqui. Então aqui, a gente dá uma olhada pra ver se tá em algum lugar. Se você quiser encaixar mais doces, pode também. Então aqui eu já tenho a minha barra pronta. Mostra aqui pertinho, amor. Olha só como fica bonito. Já tenho a minha barra prontíssima. Vou pegar um negocinho de madeira pra colocar pra vocês, bem legal, arrumadinho aqui em cima, eu já mostro pra vocês. E aí, gostaram da receita? Olha, que tudo! Não esquece de deixar o seu like e, claro, seguir o nosso canal aqui no YouTube, tá bom? E se quiser também, compartilha a receita, claro. Espero vocês numa próxima, ó, logo logo vem coisa de Natal. Até lá!